Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulos 18 até o capítulo 21. Vocês vão ver que do capítulo 18 ao capítulo 19, ao capítulo 20, vai falar das conquistas militares de Davi. O capítulo 18 começa dizendo que Davi derrotou os filisteus, os subjugou e tirou deles o controle da cidade de Gate e os seus povoados. Depois derrotou os moabitas, que ficaram pagando impostos a ele. Derrotou o rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, e se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. E aí, quando os arameus também, os arameus de Damasco vieram ajudar o rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Você vê o tamanho da guerra e a quantidade de pessoas que estavam envolvidas, Davi trouxe para Jerusalém também os escudos de ouro usados pelos oficiais de Zobá, E aí a gente vai vendo aqui que Deus vem abençoando Davi conforme tinha prometido lá no reinado, sobre o reinado da família dele, Estabelecer o reinado dele para sempre, através de Jesus Cristo, Davi reinou por todo, e interessante, Davi reinou por todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. É interessante a gente observar aqui que Davi guardava a lei, E a função do rei é justamente fazer cumprir a lei e guardar a lei. Qual era a lei? A lei de Deus, a Torá dada a Moisés, Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus, Depois, Davi foi à guerra contra os amonitas, o rei Naás dos amonitas morreu e seu filho foi seu sucessor. Davi pensou que o seu filho seria bondoso. E ele falou assim: eu serei bondoso com Anuf, filho de Naás. E aí mandou mensageiros lá. Os mensageiros foram humilhados, Rasparam a barba, cortaram as roupas dele, E raspar a barba, uma parte da barba era muito grave, Tanto que Davi mandou os seus mensageiros ficarem retirados até que a barba crescesse de novo, E aí Davi derrotou os amonitas, derrotou os arameus, E aí Davi, na primavera seguinte, na época em que o rei sai à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque. Quem era Moloque? Moloque era uma divindade deles lá, na qual eram sacrificadas crianças. Crianças eram queimadas, sacrificadas a Moloque. Você vê que imbecilidade, crueldade, E outra vez Davi foi à guerra contra os filisteus em Gezé. Naquela época, Sibecai de Russate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados, E aí Davi foi derrotando e tirando todos os inimigos do caminho através da presença de Deus e da obediência a Deus. Sempre Davi colocou Deus na frente. E aí, meu irmão, a gente vai ver que uma coisa interessante, que é muito falada: o recenseamento que Davi propôs sem a consulta a Deus, sem a permissão de Deus. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe, que era o comandante do exército, e a outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó meu rei. Não são, porventura, todos esses súditos do meu senhor? Joabe questionou Davi, Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Joabe aqui estava sendo usado pelo Espírito Santo para prevenir Davi quanto a essa questão, Mas a palavra de Davi prevaleceu. Joabe foi lá, contou, apresentou o relatório com o número de homens de combate, Em todo Israel havia
1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. E aí, meu irmão, minha irmã? Joabe não incluiu nem as terras de Levi nem de Benjamim na contagem, né? Pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Joabe que não contou essas. Tá? E aí a gente vai ver que Davi se arrepende. Davi diz: pequei gravemente contra o Senhor. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, foi cometi grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi. Disse a Gade, o vidente de Davi. Assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguidos pela espada deles, ou 3 dias de espada, Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo proceder. E como devo responder àquele que me enviou, está dizendo o profeta aqui, Davi. Davi respondeu: é grande minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair na mão dos homens. Então aqui Davi está dizendo que o Senhor é justo, mas é misericordioso também. O castigo do Senhor, o ensinamento é misericordioso, né? E aí o Senhor enviou uma praga sobre todo Israel, 70.000 homens, e 70.000 homens de Israel foram morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Quando o anjo ia fazer, o Senhor olhou e se arrependeu. Olhou e se arrependeu, não é que Deus se arrependa, não é isso. Você entender que Deus segurou a mão, não pesou a mão sobre o povo, né? E disse ao anjo destruidor: pare, basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra como espada sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se em rosto de terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contra o povo? Fui eu que pequei e fiz mal. Eles não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, me dê o castigo sobre mim e sobre minha família. Depois o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar do Senhor na eira de Araúna. Davi foi lá em obediência e foi falar com Araúna. Araúna estava debulhando o trigo, virou-se, viu o anjo, ele e seus 4 filhos que estavam com ele e se esconderam. E Davi chegou, falou com ele: ceda-me um terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre esse povo. Venda-me o terreno por preço justo. Araúna respondeu a Davi a seguinte coisa: considera o meu rei, e o Senhor faça dele o que desejar. Eu daria os bois para o holocausto, o debulhador para servir a lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. Davi, pois, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que não pertence a mim, ou seja, aquilo que pertence a você. Nem oferecer um holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. Davi edificou um altar e ofereceu sacrifício. O Senhor ordenou o anjo que pusesse a espada na bainha e cessou. E aí, meu irmão, a gente tem aqui um aprendizado. Deus, Ele sempre nos dá aquilo que necessitamos. Nunca nos dá aquilo que vai nos fazer mal. Mas Deus às vezes nos tira aquilo que nos custa. Por quê? Porque aquilo que Deus tira da gente, que pode parecer muito precioso para a gente, estabelece uma forma de idolatria sobre aquela coisa. Não se pode tirar Deus do coração e colocar outra coisa. Isso é idolatria. E a gente deve ofertar sempre aquilo que custar. Ou seja, sempre aquilo que é o melhor para você e custar, você oferte a Deus. O que Deus quer unicamente? O nosso coração. É a nossa entrega, nosso culto racional e lógico, nosso coração. Paulo fala em Romanos 12 para a gente
Não se amoldar ao sistema desse mundo, mas transformar de mente e coração. E é isso que a palavra de Deus faz, o Evangelho faz com a gente. Aquilo que nos custar é aquilo que a gente deve oferecer a Deus. E nada maior para o ser humano do que ter sua vontade submetida a Deus. Submeta-se à vontade de Deus, meu irmão. Tire-se a si próprio do seu coração e coloque Deus no seu coração. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando, nos confortando, nos abençoando. Amém.